Então vamos lá. Acesso a uma consciência de Gaia. Eu tô caminhando na mesma trilha que eu caminhei ontem, até que eu vou sendo levada intuitivamente para uma espécie de portal feito com folhas, árvores, arbustos. É interessante porque forma bem como se fosse uma caverna, mas não é de pedras, é de folhas. Do lado desse portal tem uma árvore muito grande que me chamou a atenção ontem na trilha que eu fiz, onde eu senti um portal energético de fato ali muito forte. E eu vou entrando nessa caverna. E eu saio como se fosse numa espécie de gruta. Gimli tá comigo. Eu sinto a presença da Kaná, apesar de eu não estar vendo ela. Tem cristais. É um local que tem uma espécie de abertura por cima, mas é uma caverna fechada. Eu olho para trás para o portal por onde eu entrei e ele não tá ali agora nesse momento. Mas eu não me sinto nervosa ou com medo de não conseguir voltar. Eu sei que eu tô bem ancorada. Eu vejo cristais de ametista, selenita. É uma caverna com pedras em tons acinzentados e tem uma espécie de... Tem água aqui no chão. Eu não tô com os pés na água, é como se fosse uma espécie de... Como se fosse outro portal, de fato. Um lago, porque não é água corrente, é apenas uma água no chão, como se fosse um lago. Mas é uma água diferente, a gente olha para ela e percebe que ela tá refletindo e ela tem alguns tons assim, meio que prateados. Parece como se fosse uma espécie de efeito de cor, assim. Eu não vejo através dela, eu vejo o reflexo dela. E ela também tem como se fosse luzes azuis que vão alternando entre roxas, verdes, uma coisa bem mística mesmo, assim. O Guilherme tá dizendo para eu entrar nessa água. A sensação que eu tenho é que eu vou botar o pé e, tipo, vai, não é bem sujar, mas vai, a cor da água vai pegar no meu corpo, sabe? Como se fosse uma pintura, como se fosse uma tinta. Então eu vou botar o pé e eu vou ir entrando nesse lago e parece que o meu corpo começa a absorver essa cor, essa característica, antes mesmo de eu entrar totalmente, como se eu fosse começando a fazer parte dessa estrutura. E antes mesmo de eu entrar totalmente, eu já fui levada para outro lugar. É como se fosse outra trilha, mas com um jardim, assim. E tem uma cadeira, tipo um trono, como se fosse assim. Conforme eu vou me aproximando, eu vou percebendo que tem uma figura arquetípica de Gaia em cima desse trono. Ela é um ser muito semelhante com Gimli, mas representa, assim, pelo visual, ser um ser feminino, com cabelos longos, tem as orelhas pontudinhas, a cor da pele é esverdeada, os olhos são bem, assim, magnéticos e expressivos. Há como se fosse uma coroa de flores, mas ela não é fixa na cabeça, é como se ela flutuasse em volta da cabeça. Sabe aquele anelzinho que tem em cima dos anjos? Ela na cabeça é como se fosse esse anelzinho assim, e daí tem borboletas que ficam andando em volta dela. E ela está gestando. Na barriga dela é como se fosse o desenho, a imagem do planeta Terra. É interessante porque ao mesmo tempo que eu vejo ela como tem levemente um formato humanoide e lembra também formatos mais assim como se fossem elfos, duendes. Duendes não, porque os duendes são mais baixinhos, mas tipo um elfo. Eu vejo também que ela tem como se fosse películas entre os dedos. Tipo, é como se fosse tipo, sabe, pato? Ou também os seres que também vão para a água, tipo essas películas. E ela me fala que ela representa toda a Gaia. Não é apenas os seres de água e nem apenas os seres de céu, nem somente seres de terra, é toda a Gaia.
e ela está manifesta aqui nesse lugar para conversar comigo sobre a consciência Gaia, representando ela. É um lugar muito bonito, é assim, um som de natureza pura, uma leveza, uma sensação muito forte de cura. Guine me explica que a natureza, o verde por si só é curativo, e aqui, como a gente está em um lugar, como se fosse um espaço-tempo, como se fosse um local de cura mais específica ainda, mais potente ainda. Então, eles me dizem que eu estou recebendo cura enquanto estou aqui. Aí eu pergunto cura em quais aspectos, né? E eles me dizem que em todos os aspectos. Porque como se fosse uma... Ah, entendi. É como se eu estivesse em uma cápsula energética de cura enquanto converso com essa consciência. E essa cura, ela é uma cura energética e naturalmente vem passando por todos os campos, né? O corpo mental, emocional e físico, além do energético, e permeando todas as camadas. Ela está falando a importância da prática de yoga para que essa integração seja feita com ainda mais pontualidade, assertividade, efetividade, porque daí a gente está literalmente movimentando a energia em todos os nossos campos. Ela fala que a yoga é como se fosse a movimentação do ar. O ar a gente chama de prana, né? A energia a gente chama de prana. Então, eu compreendo que quando ela fala ar, ela está falando dessa energia, assim. Mas traz também a referência dos exercícios de respiração, porque quando nós estamos fazendo as asanas, que são as posturas, né? A gente faz uma integração da respiração nessas posturas, a gente encaixa a cada movimento que a gente faz. Além, claro, dos exercícios mais focados em respiração mesmo, né? E meditação. Então, é a movimentação que pode parecer para nós involuntária, porque muitas vezes a gente não tem essa intenção ou um conhecimento tão mais aprofundado, né, nisso, mas ela é voluntária, porque é uma escolha praticar yoga, ou ela está dizendo que ela está falando do yoga porque para mim serve, né? Para mim é muito conhecido esse lugar, mas ela fala também de outras formas de movimentação de arte marcial, de exercícios físicos integrativos à natureza. Tudo isso também é tão efetivo quanto. Tudo isso é a forma de integração de prana, de energia, com todos os corpos. E ela diz para todos nós, para quando estivermos fazendo um movimento desse gênero, né? Um exercício físico, uma atividade, uma luta marcial, algo que vai naturalmente já trazer mais energia e naturalmente foco, atenção, todas essas outras questões que a gente sabe que essas atividades trazem muitos benefícios, para a gente procurar fazer isso, praticar isso na natureza, e, se não for possível, imaginar que estamos dentro da natureza, porque daí essa cápsula energética de cura será ativa. Ela fala para a gente utilizar o nosso artefato, a Merkaba também, para quem conhece assim, para nos transportar para esse lugar, e assim estaremos bilocados, potencializando os efeitos curativos dessas práticas, além da profundeza, né, de conexão com esse momento e efetividade. Estou respirando aqui. Eu percebo que o Gimli faz a Kaná também, apesar de eu não estar vendo ela, eles estão fazendo uma espécie de tradução, mas ao mesmo tempo está bem fácil se comunicar com ela. Mas acredito que eles estejam me auxiliando nessa tradução. Ela fala sobre Gaia ser um organismo vivo que tem uma programação. E ela mostra um formigueiro. Ela mostra que existe toda uma espécie de sistema ali em movimento que independe dos indivíduos do formigueiro. É como se fosse uma grande célula sendo movimentada, alimentada, a vida acontecendo, apesar da individuação de cada um de nós. A individuação é individualidade. Então,
ela é o nosso lar, ela é o local onde estamos residindo nesse momento, como essa formatação física, mas ela tem a sua própria programação em andamento também. E ela fala que os que andam em integração e harmonia com ela recebem, colhem os frutos, os benefícios de viver em um local tão especial. Agora ela me mostra uma visão ainda mais ampla, né? Uma visão, digamos assim, pontos de vista universais, intergalácticos, que mostra que Gaia é uma consciência muito inteligente e que a maioria dos planetas também são consciências, também são vivos, por mais que a gente ainda não tenha a expansão da mente, da consciência para interpretar, entender isso exatamente como é, porque ela diz que é complexo, mas ela é um grande ser dando vida a outros pequenos seres, é um sistema. E é uma consciência muito inteligente que está seguindo o processo dela. Então, ela demonstra que estar em harmonia com essa consciência é andar com mais leveza e fluidez. Aí ela me mostra folhas voando ao vento. Aí ela diz: percebe como no vento, como nas folhas que estão voando ao vento, não tem muitos obstáculos, ou quando tem é natural fluir por entre esses obstáculos ou sair desses obstáculos de forma leve e natural, porque existe uma energia do vento que carrega essa folha, e ela fala que nós somos como essas folhas. Quando a gente se permite conectar a Gaia, à natureza, ela cuida de nós, porque ela já é como se fosse nossa mãe, desse corpo físico, dessa energia condensada que estamos experienciando nesse momento. E aí ela explica que pessoas que estão longe dessa conexão acabam naturalmente tendo uma vida mais... Eu ia usar a palavra difícil, ela diz que não é bem isso. É uma vida um pouco menos fluida, assim, uma vida um pouco mais vou usar a palavra difícil porque é o que eu estou entendendo a partir do que eu estou vendo, mas ela diz que não é bem difícil a palavra. Aí ela me mostra essa folha daí sem essa energia, digamos assim, essa proteção natural da fluidez do vento, batendo nas coisas e ficando presa nos obstáculos. E ela me fala sobre o acesso que eu fiz recentemente, sobre o apego, né? Ela diz que uma das forças que atrapalham esse processo de fluidez é o apego, mas tem outras coisas também. E que ela tá fazendo a união com o acesso recente que eu tive. Porque nada é por acaso, ela fala, nem isso é por acaso. Inclusive os acessos, eles vêm de acordo com como se fosse uma linha de programação. Porque nós estamos construindo a nossa programação e é como se fosse um storytelling, sabe? Que como é a nossa vida, a gente está preparado para receber uma coisa, a partir disso a gente já está mais preparado para receber outra, para compreender outra, e assim vai indo, de acordo com a nossa maturidade para receber, para interpretar as coisas de formas que vão nos auxiliar na evolução e não nos prender, né? E aí ela fala que independente do que a gente acha, independente do que a gente faz ou deixa de fazer, ela tem a programação dela e ela vai seguir a programação dela, e assim como nós fazemos, só que nem sempre de forma consciente. E aí ela fala que existem inúmeras possibilidades paralelas de programação, porque assim como nós, ela também funciona dessa forma. O que determina a possibilidade paralela que vai se manifestar é, ao mesmo tempo, a nossa conexão com essa possibilidade, os saltos quânticos, né? Entre uma programação e outra. Para ela está vivendo na realidade dela, na programação dela, que ela escolhe viver, que ela escolhe fluir. E ela me mostra um pouquinho, até um vislumbre de um preparo para se tornar uma consciência planeta ou estrela. Existe uma escola, um preparo para isso também, graus de evolução, de experiências, de encarnações, vamos dizer assim, mas nem sempre é encarnação, nem sempre tem um corpo físico envolvido.
mas ela me mostra que eles já têm uma visão acima dessa escolha de realidade para ela. Ah, eu acho que ela está falando sobre o arbítrio, porque nós aqui vivemos em uma realidade, um tipo de vibração, um tipo de, não é vibração, em uma condição, digamos assim, que é relacionado à dimensão que estamos vivendo, onde temos o arbítrio, né, a escolha. Alguns seres em algum ponto de evolução acima do nosso, né, que vai além do que nós estamos vivendo, já não têm um arbítrio, eles apenas são o que é designado para ser, o papel que devem ser. Então, ela sabe qual realidade paralela ela está vivendo, para onde ela está pendendo, e ela está indo em direção a isso. Mas nós, como seres que estamos aí entre terceira, quarta e quinta dimensão, temos o arbítrio. Então, apesar da nossa escolha, ela continua vivendo a realidade paralela dela, que é uma realidade de regeneração, de evolução, de cura. Daí ela me mostra, inclusive, me lembra, né, das propriedades de cura desse lugar onde nós estamos. Mas quem pode escolher sair ou estar em coerência com isso somos nós, através do nosso arbítrio. Então, ela fala que movimentações naturais, literalmente naturais da natureza, acontecerão, faz parte do processo. Eu falando, tá? Não ela. Lembro que isso não quer dizer que vai acontecer uma catástrofe, que vai acabar o mundo, que vai alguma coisa assim, não é isso que eu quero dizer, eu dando esse adendo, tá? Ela diz que é natural, assim como ela me mostra o nosso corpo, né? Ela mostra que o nosso corpo também precisa de pontos de vazão da energia, por exemplo. Quando estamos inflamados, é natural que surjam, sei lá, espinhas na pele, pontos de ebulição, né? Ou quando a gente precisa eliminar alguma energia que chega em um grau físico, inclusive, a gente vai no banheiro, né? E ela fala que ela também é um organismo vivo e isso também acontece, dando o exemplo dos vulcões, dando o exemplo das chuvas, dos rios, as marés, enchentes, essas coisas assim. Faz parte do processo de Gaia como organismo vivo também passar por tudo isso. Ela fala também de um período de reciclagem de tempos em tempos mais intenso do que está interiorizado dentro dela, que não deixa de ser uma resultante do que nós aqui, como pequenos soldados, não é soldados porque eu não estou falando de guerra, mas pequenos habitantes do planeta, movimentamos, porque ela fala que apesar de ela ser uma consciência, existe um ponto de união e comunhão energética entre ela e nós, né? E isso influencia nessas movimentações que nós estamos falando. Ela fala um pouquinho sobre a Matrix. Essa informação já tinha vindo há um tempo atrás e ela está complementando agora para entender melhor. A Matrix, o sistema, né, essa grade energética em volta do planeta, ela é um sistema computacional, digamos assim, numérico, bem complexo, que aos poucos a gente está caminhando a evolução da nossa mente para compreender um pouco melhor. Então, ela fala, percebe que algumas pessoas parece que já decifraram a Matrix, já compreenderam quais são as regras do jogo para desenvolver uma vida mais satisfatória e plena. E aí ela fala da dualidade, aqui tem pessoas que têm essa inteligência e utilizam isso para bem, e tem pessoas que utilizam isso para mal e faz parte do sistema, faz parte do sistema, eu me refiro não ao sistema aqui do planeta somente, mas até de uma comunhão mais ampla. Nesse orbe que nós vivemos, nessa programação que nós vivemos, a dualidade é presente e é natural que exista pessoas mais pendendo para uma sombra, pessoas mais pendendo para uma luz, porque é necessário um equilíbrio energético. E aí ela fala que a Matrix, para ser integrada
com mais facilidade e compreendida com mais facilidade, ela estar em meio à natureza ajuda nesse processo. Ela pede para eu lembrar quem estava aqui antes de todos nós e já passou por todos os processos possíveis do planeta Terra enquanto se tornou uma consciência, enquanto se tornou existência. E aí ela me mostra que toda essa informação está contida na natureza, porque vem de uma mesma fonte. Então, se conectar à natureza é acessar a Matrix naturalmente, e quando a gente tem a intenção de fazer isso, o acesso passa a ser natural, apesar de que nem todos nós compreendemos esse acesso da forma como eu estou fazendo aqui, por exemplo. Ela fala que vai ter pessoas que apenas vão receber as informações dentro do corpo e vão interpretar de diversas formas, às vezes apenas sentir, às vezes apenas passar pelas atualizações, apenas sentir a cura. E algumas pessoas vão receber de formas mais matemáticas, talvez, outras de formas mais expressivas, outras mais como eu estou fazendo aqui, interpretativas, e por aí vai. E não tem como fugir da Matrix. Tem como compreendê-la e integrá-la, porque essa grade envolve todo o planeta. E aí ela me fala de um ponto de conexão entre a Matrix e a realidade paralela que nós escolhemos viver, porque a Matrix ela está diretamente relacionada ao inconsciente coletivo. Ela mostra como se fosse uma imagem da cabeça das pessoas emanando uma energia, como se fosse uma espiral. E essa espiral bate em algum ponto nessa grande grade numérica e gera informações, gera códigos, gera números. E eu percebo essa energia encostando nessa grade e modificando os números toda vez que ela encosta nessa grade. E aí agora ela começa a mostrar de um padrão mais amplo, onde ela ilustra, né, com a cabeça de todas as pessoas, toda essa energia saindo da cabeça de todas as pessoas, mas ela fala cabeça. Ela mostra a cabeça, mas eu compreendo que não é somente os pensamentos, tá? É todo a capacidade energética das pessoas, porque quando a gente tem um pensamento, naturalmente a gente tem um sentimento sobre isso e aí gera uma propensão a uma ação, né? Tudo isso vai gerar essa energia que está sendo emanada, que vai interagir com essa grade da Matrix, essa grade numérica. Então, ela mostra que quando a gente tem uma vida mais conectada à natureza, é como se a harmonização de toda essa complexidade fosse mais fácil e propícia, porque a natureza filtra, a natureza, a terra para as origens, a terra para o que é a base, a terra para o que é simples e leve e curativo naturalmente. Então, quanto mais a gente se afasta da natureza, mais propenso a o inconsciente coletivo a gente fica. Porque ao mesmo tempo que emana da nossa cabeça, do nosso ser, bate lá em cima e volta. Porque essa grande grade numérica é um grande espelho, um grande reflexo do que nós como nação, como planeta, planeta eu me refiro todos nós como humanos aqui habitando esse planeta, pensamos, somos, agimos, sentimos e por aí vai. E aí ela fala que quando a gente começa a cuidar dos nossos pensares, sentires, agires, vai bater nessa grade e vai começar a gerar códigos diferentes, mais coerentes com uma nova dimensão, que ela está falando que é o que está acontecendo enquanto a gente vai em direção a 5D. Então, evoluir de dentro para fora, porque ela fala que depois que bate nessa grade como um todo e volta para nós, é difícil fazer uma mudança nisso, mas é fácil praticar a mudança de dentro para fora. Então, a mudança começa dentro da gente. E ela fala que Gaia está aqui à disposição para todos nós para auxiliar nesse processo e nos auxiliar a curar todos os nossos traumas, as nossas crenças, tudo aquilo que nos faz gerar uma matrix, um sistema problemático. Mas ela fala que a paciência é um ingrediente indispensável, porque ela fala, olha para mim, olha quantos anos eu tenho.
E ainda assim, vocês me consideram uma grande anciã, mas em uma escala planetária, eu sou muito jovem, ela fala. Então é necessário paciência para maturação, tudo está acontecendo conforme tem que acontecer. E ela fala em um grau, inclusive individual, que às vezes a gente tem pressa e mesmo quando temos pressa, mesmo quando sentimos que estamos atrasados, ainda assim está dentro do roteiro, está dentro do script. Então, praticar a paciência é uma virtude que vai nos trazer mais paz e tranquilidade. E ela fala: olha para a natureza. A natureza é a própria paciência em fisicalidade. Nenhuma planta cresce antes do tempo. Nenhum animal age impacientemente, sem ser por instinto. E mesmo assim, quando é por instinto, está dentro do script, está dentro do roteiro. E ela fala também que o nosso corpo físico é emprestado por ela. Então nós somos ela, nós somos a matéria orgânica que Gaia é. Então ela lembra que quando a gente age de formas imprudentes com a gente, quando a gente se machuca, quando a gente não se ama, quando a gente não se acolhe, nós estamos refutando Gaia, estamos refutando a natureza, estamos desfazendo do que a gente é. Então nós estamos nos afastando de Gaia. É por isso que as coisas ficam confusas. Ela fala que é quase impossível a humanidade não se desenvolver. Na verdade, é para se desenvolver. E naturalmente coisas tecnológicas surgirão, mas a tendência é que tecnologias mais limpas e verdes comecem a surgir, porque Gaia é uma tecnologia avançadíssima, é a gente que ainda não compreende isso. Então, não é sobre morar no meio do mato. Ela diz que tem pessoas que vão ter essa vontade e vai fazer parte da programação delas e tá tudo certo. Mas é sobre integrar a natureza, independente de onde estiver, levar a natureza consigo, independente de onde for. Isso naturalmente vai auxiliar nos nossos processos de cura, de compreensão de quem somos, de quem estamos sendo, né? Porque a nossa alma, nosso espírito é muito mais do que isso que nós estamos vivendo nesse momento. Nesse momento o acesso vai ficar por aqui. Eu mesma, como quem está acessando, estou me sentindo um pouco sem foco, porque começou vários sons aqui na minha volta. Mas ela fala que mais à frente teremos outras conversas, que esse portal está aberto para eu acessar e para quem quiser acessar, que Gaia está disponível para nós. E para a gente utilizar a ferramenta da imaginação, porque às vezes a gente pensa que não consegue visualizar porque a gente não tem essa capacidade. E ela fala que a imaginação é uma ferramenta muito importante, muito útil. Não é por acaso que a gente consegue imaginar. Eu agradeço a toda a conexão, eu agradeço a essa cura imensa que eu estou recebendo aqui. Agradeço a todos os guias, mentores, protetores, orientadores envolvidos nesse processo. Agradeço a essa consciência sensacional que está se conectando comigo. E eu honro essa conexão. Gimli está dizendo que a gente não vai passar pelos portais, apenas com respiração profunda e aterramento a gente vai retornar aqui para a realidade física. Retornando em 3, 2, 1.